Oi, gente! A paz do Senhor, tudo bem, gente? Bom, eu espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui no canal, nosso hashtag Bruna Todo Dia no mês de agosto. Gente, vou pedir para você clicar no gostei, porque isso me ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Se você não for inscrito, se inscreva, faça parte dessa grande família. Se você quer me conhecer um pouco melhor, mais de perto, me siga no Instagram, @BrunaQueiroz545. Já vou pedir para vocês ignorarem barulhos externos aí que aparecer para vocês, tá bom? Então, gente, o vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês a minha experiência da minha primeira visão que eu tive. Como que foi pra mim, o que eu senti, como que foi. Então, eu vou conversar um pouquinho com vocês a respeito dessa minha experiência que eu tive com o Senhor. Bom, gente, desde quando eu aceitei a Jesus, confessei Ele como Senhor e Salvador da minha vida, eu sempre comecei a arder, né? Começou a arder dentro do meu coração esse anseio, sabe? Pela busca íntima pela face do Senhor. E eu sempre busquei muito pelos dons espirituais. E eu sempre pedi ao Senhor para que o Senhor me concedesse essas experiências, porque eu sempre via, né, Deus se manifestar através dos seus filhos, através dos dons espirituais. E eu ficava sempre ali maravilhada, impactada. E aquilo ali cada vez mais queimava no meu coração, aquilo ali cada vez mais ansiava. E eu comecei a buscar muito a face do Senhor. Eu comecei a consagrar minha vida de forma assim constante, porque eu queria muito, muito mesmo ter essas experiências com o Senhor. E eu sabia que para que eu conseguisse chegar nesse nível, né, de intimidade, de comunhão, de Deus me conceder, né, os dons espirituais, dele se revelar a mim, eu tinha que ter uma constância na minha busca. Então eu passei a ter constância ali na oração, no jejum, no estudo da palavra. E toda vez que eu ia orar ao Senhor, eu sempre falava: Senhor, que o Senhor permita eu vivenciar essas experiências, que eu venha ser um instrumento, que eu venha ser um canal, que eu venha ser uma ferramenta para o meu próximo, não para minha própria glória, não para que eu seja notada, não para que eu seja reconhecida, não, Senhor, mas é para que o teu nome seja manifesto. Eu sempre tive isso dentro do meu ser, dentro do meu coração, que tudo quanto eu viesse vir fazer, seja qual for a forma que Deus viesse a me usar, tinha que ser para a glória do nome dele, não para minha glória, não para o meu próprio mérito, não para o meu reconhecimento, não. Tudo para a glória de Deus. Então, quando eu buscava a face do Senhor, para eu ter essas experiências com o Senhor, eu falava: Senhor, eu quero para que eu venha ajudar pessoas, para que eu venha ser um instrumento, uma ferramenta para edificar vidas. Não é para nenhum mérito meu pessoal. Por quê? Porque Deus, ele sonda o nosso coração. Deus, ele discerne a intenção do nosso coração. Então, ele sabe a verdadeira intenção. Ele vai lá, ele penetra lá onde ninguém consegue ir, ele vai. Ele traz o discernimento, ele discerne aquela intenção que está dentro do seu ser, dentro do seu coração. Então ele vai saber se é uma intenção boa, se é uma intenção ruim, se você está fazendo com a intenção de ter benefício, de ser reconhecido, etc. Então, isso conta muito, porque Deus, ele vai discernir a intenção do teu coração, o porquê de você estar querendo, o porquê de você estar ansiando, qual é o fim, qual o propósito disso que está dentro do seu coração. Então eu sempre coloquei isso dentro de mim, que tudo era para a glória de Deus. Eu queria ser usada sim, eu queria ser um instrumento sim, eu queria ser um canal sim, mas para que vidas fossem edificadas, para que vidas fossem, né, ministradas pelo Senhor, não por mérito meu mesmo, porque a própria palavra do Senhor diz que sem Deus nada podemos fazer. Então eu sempre coloquei isso no meu coração, de sempre dar glória para Deus, para que tudo que eu viesse fazer vinha ser para a glória do nome do Senhor, para que o nome dele fosse manifesto, para que o nome dele fosse glorificado. Então a primeira visão que eu tive foi assim, de uma forma que eu não esperava, sabe? Mas o Senhor, ele foi e se manifestou a mim. O Senhor se manifestou a mim de uma forma grandiosa e poderosa. Então nós fomos fazer, né, uma visita numa casa de uma irmã, que ela estava já bastante debilitada, sabe? Bastante mesmo. E a família dela não era cristã, somente ela que servia ao Senhor, e ela já era assim bem de idade.
E ali foram pedindo, né, com que os irmãos fossem lá até a casa dela para estar orando, intercedendo, clamando pela saúde dela. E ali, né, foi um determinado grupo da igreja para estar orando, intercedendo, porque na minha igreja nós temos, né, esse trabalho de fazer orações, culto nos lares, nós temos esse departamento, nós temos ali irmãs capacitadas, preparadas para estar exercendo essa função. Então a gente sempre está indo fazer visita nos lares, sempre estamos ali orando, intercedendo, fazendo um culto ali quando há uma necessidade, seja para uma família cristã ou seja para uma família não cristã, tá? Isso é uma obra lá da minha igreja, o qual nós já exercemos já há bastante tempo. Então, essa família não era cristã, só a mãe, né, só a anciã lá, que era cristã, que servia a Deus já há bastante tempo. E ali ela estava muito debilitada. Eu não me recordo muito bem qual era o tipo de enfermidade que ela tinha, que ela estava ali, né, acometida. Não me vem a lembrança agora. Eu só lembro de que ela estava bastante enferma, estava bastante debilitada. E devido à idade também, que ela já era bastante, né, de idade, isso fazia com que o quadro dela se agravasse ainda mais. Então nós fomos ali com o grupo, né, de irmãos para estar orando, para estar intercedendo, para estar clamando pela vida dessa senhora. E ali a família dela nos recebeu muito bem. E ali começamos, né, a orar, a interceder, a clamar pela saúde. Nós fomos ali exclusivamente para estar intercedendo pela saúde. Mas a gente nunca ora somente por algo específico, a gente sempre ora por outras coisas, né? Pela família, pelo lar, não só em si pela causa ali, né, que fomos chamados para estar fazendo, que no caso era a saúde, referente à saúde dela. Então nós não oramos apenas pela saúde, mas nós oramos pelo lar dela, pela família dela, pelos filhos, pelas pessoas que ali estavam que não serviam ao Senhor. E ali, né, naquele momento ali de oração, de intercessão, estávamos ali clamando, intercedendo pela cura, né, da irmã, porque a gente sempre vai com essa expectativa, independente do propósito o qual nós fomos chamados ali naquele momento para estar exercendo. A gente sempre coloca no nosso coração de que Deus vai fazer, de que Deus vai realizar, de que Deus é poderoso, de que Deus é o Deus do impossível, de que Deus é o Deus do extraordinário. Nós temos que ter essa expectativa no nosso coração, nós temos que ter essa fé em nós. Por mais que aquela pessoa que está recebendo a oração não tenha fé, não tenha credibilidade em Deus, não tenha confiança, não conheça o Senhor, mas nós que estamos ali orando, intercedendo, clamando, rogando, nós sim temos que exercer a fé, a confiança, nós sim temos que criar expectativas ali em Deus, de que Deus vai entrar, de que Deus vai operar, de que Deus vai trabalhar, de que Deus vai mudar o quadro, de que Deus vai mudar a situação, de que o Senhor ele vai fazer o sobrenatural. Nós sempre já saímos de casa com essa expectativa de o Senhor fazer o melhor. Nós temos que ser pessoas com confiança, com credibilidade em Deus, sabe? Realmente crer, acreditar que o Senhor fará o melhor. Não sermos pessoas pessimistas, já sair de casa, já com aquele pensamento negativo de que nada vai acontecer, de que nada vai realizar. Não devemos agir dessa forma, porque quando nós agimos dessa forma, nós acabamos pecando contra Deus, acabamos transgredindo contra a palavra do Senhor, porque a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Ele. Então é necessário nós exercitarmos a nossa fé, nós termos a fé em nós, porque a palavra do Senhor diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, um grão de mostarda é muito minúsculo, gente. Se você colocar aí no Google, você for pesquisar como é que é o formato do grão de mostarda, você vai ver que é muito pequeno. Então Jesus ele faz essa semelhança em relação à nossa fé, que se nós tivermos, né, uma fé do tamanho de um grão de mostarda, isso já é o suficiente, isso já é o bastante. Ele vai dizer, você vai dizer ao monte, vai para o outro lado e ele vai. Então ele está falando que o pouco que você tem é o suficiente, é o bastante. Por mais que você acha no seu entendimento, é pouca fé, meu Deus, não tem tanta fé, mas Deus ele diz que esse pouco que você tem já é o suficiente. Se você realmente de fato crer, acreditar, vai acontecer. Então a gente já sai de casa com essa perspectiva, com essa expectativa no nosso coração. E lá nós fizemos lá
a oração, a intercessão pela cura, pelo restabelecimento da saúde dela. Oramos para que Deus entrasse, operasse o milagre e sempre colocando em primeiro lugar a vontade de Deus, gente, porque a vontade de Deus ela é boa, perfeita e agradável. Então sempre nós temos que colocar a vontade de Deus para que Deus venha realizar a vontade dele, para que Deus venha fazer conforme lhe apraz, porque o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então ali, ao interceder, ao clamar, ao rogar ali pela cura, né, para a libertação daquela enfermidade que ela estava cometida ali naquele momento, que eu não me recordo agora, mas começou ali a oração, começou ali a intercessão, começou ali os irmãos a orar, a intercederem, a clamarem pela vida daquela senhora. E ali naquele momento, Deus ele foi e falou comigo. Eu via, sabe, como se Deus levasse ela. E uma voz dentro de mim falava assim, eu vou levar ela. Ela não vai ficar aqui. E eu confesso para vocês que quando Deus falou isso comigo, quando eu vi, né, meio que a cena ali, né, naquele momento, eu fiquei meio assim, estagnada. Porque a gente não tá preparado para isso, entendeu? A gente, como eu disse aqui, a gente espera o milagre, a gente espera a cura, a gente espera o sobrenatural, a gente espera o agir, algo grandioso vindo da parte do Senhor, porque a gente sabe que Deus faz, que Deus realiza. Então, quando Deus disse para mim que ela iria ir, que Deus iria levar ela, ali naquele momento, naquele instante, foi um choque pra mim muito grande, sabe? Porque foi a primeira experiência, eu nunca tinha tido uma experiência, eu nunca tinha tido esse contato assim, sabe, direto com Deus assim. Então eu fiquei muito impactada, muito chocada ao mesmo tempo, e eu guardei aquilo ali pra mim, gente, tá? Naquele momento ali, eu não falei pra família porque é uma coisa muito complexa, porque a família tá ali e a família não era cristã. Eu creio que se fosse uma família cristã, eu poderia até talvez falar e a família iria receber aquilo ali no seu coração, não de uma forma negativa, porque ia conhecer a Deus, conhecer a palavra, a respeito do que a palavra fala, a respeito da morte e etc. Mas como se tratava de uma família não cristã, e a família queria muito ali, né, justamente pediu que nós fôssemos ali orar e interceder justamente pela cura, pela restabelecimento da saúde daquela senhora. Então, imagina, você tá ali, né, orando, clamando, com com aquela felicidade, com aquela alegria, com aquela esperança, com aquela expectativa de que Deus vai curar, de que Deus vai mudar, de que Deus vai, sabe, tirar aquela pessoa daquela condição. Você tá ali com aquela expectativa. Imagina eu chegar e falar assim, Deus me disse que vai levar a sua mãe, que a sua mãe não vai sobreviver, Deus vai levar ela. Então seria algo assim muito difícil, gente, muito complexo, né? Essa palavra que eu queria dizer, muito complexo de eu chegar ali e falar, a sua mãe vai morrer, Deus me disse que... Tá entendendo? A pessoa não ia ter essa compreensão porque eles não serviam a Deus, eles não conheciam a palavra de Deus, entendeu? E poderia receber aquilo ali no coração de forma negativa. Então eu tive muita sabedoria, muito mesmo, porque até nisso nós temos que ter muita sabedoria, gente. Não é que Deus te deu uma visão, não é que Deus te revelou algo que você vai saindo falando com a pessoa, ainda mais dependendo do que Deus disse, do que Deus mostrou pra você. Você tem que sempre orar a Deus, pedir discernimento espiritual ao Senhor, pedir para que Deus lhe oriente o que fazer, como fazer, sabe? Para que você não venha agir de forma nércia, sabe? Então hoje nós precisamos ter muita sabedoria, porque o que mais a gente vê aí são pessoas totalmente sem sabedoria, que fica lançando várias coisas aí, que só a misericórdia acaba, né, cauterizando a mente de muitas pessoas. Então, nós temos que buscar muita sabedoria da parte do Senhor em relação a isso. Então, ali, eu tive sabedoria naquele momento, eu tive muito a compreensão e o discernimento da parte de Deus, que não convinha de eu pegar, falar, entendeu? Aquilo ali naquele momento. Eu guardei aquilo ali pra mim, porque foi algo que Deus me mostrou, entendeu? E guardei no meu coração e eu intercedi pela família. Foi o que eu fiz, sabe? Eu intercedi pela família, eu orei pela família naquele momento ali, entreguei na mão do Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Deus, ele vê lá na frente, ele vê lá no futuro. O nosso pensamento é muito limitado. Então, a vontade de Deus naquele momento ali para aquela senhora era de preparar e levar.
O Senhor me disse que ia levar ela, entendeu? Que ela não ia sobreviver àquela condição que ela estava naquele momento. E assim terminou ali o culto, terminou ali a oração, fomos todos para casa. Eu não tinha contato com essa família, para dizer a verdade, eu nunca tinha visto essa família, nunca tinha visto essa senhora, então eu não sabia nada a respeito deles, só sabia mesmo que ela estava ali debilitada com uma enfermidade, e fomos ali orar, interceder pela saúde dela. E então oramos, fizemos a oração, Deus me mostrou, falou comigo, né, a respeito, né, de que ia levar ela, e eu guardei aquilo ali no meu coração. E depois que nós saímos dali, eu comentei com alguns irmãos, né, do que Deus havia falado comigo. E depois, gente, que passou, né, esse dia, depois de nós ter ido lá na casa dela, orar, intercedido, depois de acho que uma semana, eu recebi a notícia de que ela veio, né, a falecer. E eu fiquei também, assim, muito coisa, porque como que era a minha primeira experiência, a gente fica com aquela dúvida, ai, será que foi Deus? Será que não foi Deus? Será que não foi algo da minha mente? Porque a pessoa já tá ali debilitada, já tá ali naquela condição, então automaticamente já leva, né, a entender que realmente, de fato, a pessoa não vai sobreviver, não vai aguentar e etc. E ali eu vi a confirmação de Deus, sabe? Depois que eu recebi a notícia de que ela veio a falecer, eu vi ali Deus confirmando que realmente foi Deus que falou comigo, foi Deus realmente que fez com que eu visse ali, né, que Deus iria levar ela, que ela não ia sobreviver àquela condição atual que ela estava. E Deus falou que ele ia levar para ele. Então isso é o que glorificou mais, sabe, ao Senhor, e que me deu também uma paz, uma tranquilidade de que ela era uma serva do Senhor, já servia ao Senhor há muito tempo, e ela ia estar ali naquele momento com o Senhor. Ela estaria no melhor lugar do mundo, entendeu? Ela estaria ali descansando a sua alma. Então, eu glorifiquei muito a Deus, e essa foi a experiência, gente, que eu tive. Eu glorifiquei muito ao Senhor por Ele ter me concedido essa experiência na época, porque foi algo bem impactante, né? Ao Ele me dizer, né, que ela ia falecer, que Ele ia levar ela. E eu fiquei muito grata a Deus, porque era algo que eu clamava, que eu pedia, que eu buscava muito a Deus. E Deus, ele concedeu, né, esse desejo do meu coração. Então foi isso, gente. Eu espero muito que essa experiência de alguma forma te ajude, te abençoe, te edifique, compartilhe com mais pessoas. Então é isso. Até o próximo vídeo.